Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Tente se lembrar dos seus tempos de escola, mais precisamente das aulas de matemática. Gostava das aulas de tabuada, das equações e da raiz quadrada? Ou sente calafrios só de pensar em coisas como triângulo retângulo, fórmula de Bhaskara e seno e cosseno? Olha, gostemos ou não de matemática, usamos ela todos os dias. Quando calculamos o tempo do trajeto de casa para o trabalho, quando contamos o troco na compra na padaria, quando calculo quantos quilômetros por litro faz o meu carro e até quando faço as contas para saber quantos pontos o meu Vasco precisa fazer no Campeonato Brasileiro para não cair. Isso é matemática pura. É verdade. E hoje, Raquel, é uma boa ocasião para falarmos da ciência dos números. Afinal, 6 de maio é o Dia Nacional da Matemática. A data já era comemorada informalmente fazia tempo e passou a fazer parte do calendário oficial brasileiro em 2013, quando o Congresso aprovou a Lei 12.835. Mas por que 6 de maio foi escolhido como Dia Nacional da Matemática? É uma homenagem ao matemático, escritor e professor Júlio César de Melo e Souza, que nasceu em 6 de maio de 1895, no Rio de Janeiro. Júlio César quem? Você pode estar aí se perguntando. Ele é mais conhecido por Malba-Tahan, nome fictício que ele adotou e que, com o tempo, passou até a fazer parte da sua carteira de identidade oficial, graças a uma autorização especial do presidente Getúlio Vargas. Apaixonado pela cultura árabe e pela matemática, o professor Júlio César, ou melhor, Malba-Tahan, publicou até a sua morte em 1974 mais de 120 livros, 50 deles dedicados à matemática. O mais famoso deles é O Homem que Calculava, que conta as aventuras de Beremis, um jovem árabe que tinha uma enorme habilidade com os números. O Homem que Calculava é um verdadeiro best-seller que há décadas encanta gerações. Olha, se você não morre de amores pela matemática, tá aí uma ótima dica para acabar com qualquer medo ou preconceito em relação à nossa homenageada de hoje. Experimente ler O Homem que Calculava. Você vai conhecer um pouco da cultura árabe e, de quebra, vai ver que a matemática é fascinante. E dizemos mais, se você não tomar cuidado, pode até se apaixonar por ela. Tudo graças ao grande Malba-Tahan, que não calculou que o 6 de maio ficaria marcado para homenagear a ciência que ele tanto amou e divulgou. E enquanto isso, neste Dia Nacional da Matemática, deixa eu ficar aqui no meu cantinho calculando quantos pontos o Vasco precisa fazer para não cair para a Série B. Rimou, hein? Ah, meu Deus! O Vasco, acho que nem um Malba-Tahan consegue dar jeito no Vasco. Eu tenho esperança sempre, tá, Adriano? Eu vou ficar aqui fazendo as minhas contas, tá? Mais tarde a gente conversa. Mas olha, esse Dia Nacional da Matemática, essa data 6 de maio, é uma data justíssima, na minha opinião, porque olha, Malba-Tahan, professor Júlio César, né? Como ele divulgou a matemática de um jeito muito legal, não com aquele botando num quadro negro, aquele monte de fórmula que assusta as pessoas, mas trazendo a aplicação da matemática para o dia a dia. Como você tendo noções de matemática, mesmo que noções básicas, não precisa ser um matemático, um especialista em números, você consegue resolver muitas situações, muitos problemas do dia a dia, como ele mostrou que o jovem Beremis, lá em Homem que Calculava, podia fazer. E se você não tomar cuidado, se você for na onda do professor Júlio César, realmente é perigoso você se apaixonar pela matemática, porque o jeito que ele conta as coisas, você realmente fica bem atraído aí pela matemática. Quem sabe, né? Não é a sua chance aí de gostar da matemática, a tão temida matemática, né? Que a gente usa todo dia, a vida toda, não tem como fugir dela. Verdade.
E lá, voltando a falar do homem que calculava, né? A primeira história do homem que calculava, aquele dos camelos, né? Dos 3 irmãos que estavam brigando pela herança dos camelos, e aí que o jovem Beremis conseguiu resolver de forma magistral, é só uma amostra do que a matemática pode fazer. Então, Isaura, palmas aqui para o professor Júlio César de Melo Souza, o Malbatarrã. E palmas também para matemática, né? Porque mesmo assustando muita gente, olha, o que seria de nós, né, Raquel, sem a matemática? É verdade, nosso dia a dia aí tá cheio de matemática, para todo lado que a gente olha, a gente pode usar a matemática pro bem. É isso, muito bem. Então a ideia é essa. E você, manda mensagem aí pro nosso zap. Você curte matemática? Sente calafrios quando pensa aí em matemática? Isaura, você gostava de matemática na escola? Hã? Pavor de matemática. Eu até que gostava de matemática. Até que gostava, não achava ruim não. Tirava até notas razoáveis, não era um mau aluno em matemática. E você, Raquel? Também nunca fui gênio em matemática não, mas gostava, me dava bem, nunca tive problema não, pelo menos isso. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. Hoje eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito séria. O crescimento avassalador dos sites de aposta online, as chamadas bets. Os aplicativos de aposta online têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil. De acordo com a 7ª edição da pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, feita pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, Anbima, o país já possui mais apostadores do que investidores na maioria dos produtos de investimentos disponíveis no mercado. Isso mesmo. Somente em 2023, cerca de 22 milhões de pessoas, 14% da população, fizeram pelo menos uma aposta desse tipo. Desse total, 5 milhões fazem apostas frequentemente e 2 em cada 10 apostadores consideram as bets uma forma de investimento financeiro. E é aqui que eu quero fazer um alerta. Apostas não são investimento financeiro. Pior, apostar pode levar a consequências drásticas como o vício, a compulsão e a ruína financeira. Entre as principais motivações, 40% dos entrevistados na pesquisa da Anbima informaram que jogam para ganhar um dinheiro rápido e 39% para ter um retorno alto. Além das bets, crescem também os jogos de cassino online, como caça-níqueis, roletas e outros. Gente, a vontade de fazer dinheiro rápido e de ficar rico da noite para o dia é tentadora. Mas a realidade é que a chance de perder dinheiro é infinitamente maior do que a de ganhar. Como resultado disso, muitas pessoas têm se endividado ao participar dessas atividades. Eu repito para deixar bem claro, apostas definitivamente não têm nada a ver com investimento. E uma coisa que muita gente tem se enganado é pensar que esse comportamento afeta apenas os adultos. Não mesmo. Crianças e adolescentes também têm entrado nessa onda, criando desafios para suas famílias e escolas. O vício em bets, especialmente em jogos de futebol, afeta principalmente adolescentes que são influenciados pela publicidade das empresas patrocinadoras. E o tema ganhou tanta relevância que o governo federal publicou regras e normas para disciplinar a atuação das empresas que promovem esses jogos no Brasil. O fato é que os jogos de apostas online têm se tornado uma preocupação crescente para pais e educadores. Porque com a facilidade de acesso a aplicativos de apostas e a atração de jogos que utilizam mascotes e personagens cativantes, crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos a riscos significativos. Pesquisadores e médicos alertam que o vício em jogos de azar é tão intenso quanto a dependência causada por cigarro, álcool e drogas ilegais, devido à liberação de dopamina, que é um hormônio do prazer que gera dependência. Crianças e adolescentes são especialmente vulneráveis porque a região do cérebro responsável pelo autocontrole não está totalmente desenvolvida.
E como identificar comportamentos relacionados ao vício em apostas nas crianças e adolescentes? Olha, alguns sinais podem ajudar os pais a perceberem o problema em seus filhos. Entre os sinais de alerta estão mudanças de humor, segredos sobre atividades online, perda de dinheiro ou objetos de valor sem explicação e um interesse obsessivo por jogos e apostas. Fique atento se você identificar mudanças como essas no comportamento de seu filho. E o Pé de Meia dá 3 dicas para proteger seus filhos do vício em apostar. Em primeiro lugar, todas as iniciativas para tirar os filhos das telas são válidas. Sugira e participe de atividades ao ar livre, esportes, trilhas, mais natureza, menos tempo de tela. Existe vida fora do mundo digital. O segundo, diálogo. Os pais devem conversar com seus filhos sobre os perigos das apostas online e estabelecer limites claros quanto ao uso de aplicativos e jogos. Além de dialogar e monitorar o uso de dispositivos, é preciso limitar ou eliminar o acesso dos adolescentes a cartões de crédito. Se ele já tiver um, exerça o monitoramento da fatura para identificar indícios de apostas online. É muito importante que qualquer medida seja acompanhada por muita conversa. Não proíba somente, mas explique o porquê de sua preocupação. Ensinar sobre a importância da gestão financeira e os perigos do endividamento é crucial. E dê o exemplo, né? Não adianta nada bradar sobre os perigos da aposta online se você aposta em tudo quanto é bet da vida. Seja coerente. E terceiro, parceria. Participe ativamente das atividades online dos filhos, como jogar juntos, discutir os conteúdos consumidos. Isso pode ajudar e vai criar um ambiente de confiança e prevenção. Fique de olho, investimentos e jogos de azar são coisas muito diferentes. Além da prevenção, é essencial compreender a diferença entre investimentos e jogos de azar. Investimentos envolvem a aplicação de dinheiro em projetos ou ativos com o objetivo de obter um retorno ao longo do tempo, isso baseado em análises e informações sólidas. Jogos de azar, são baseados na sorte e não garantem nenhum retorno, sendo projetados em sua maioria para beneficiar a casa de apostas. Entender essa diferença pode ajudar a evitar que adultos e jovens sejam enganados pela promessa de ganhos rápidos e fáceis. Retorno nos investimentos requer disciplina e paciência. Quem não tem isso vira presa fácil para o canto da sereia daqueles que prometem lucro rápido e fácil. Na vida real, não funciona assim. Por hoje é só. Lembrando que você também pode ouvir o Pé de Meia na página da Rádio Senado na internet, em senado.leg.br/rádio ou em podcast no seu agregador de podcasts preferido. Até o próximo programa. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. Agenda do Senado. Raquel e eu vamos apresentar a agenda do Senado para hoje com a ajuda dos nossos repórteres. Às 9 horas tem reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura. O repórter César Mendes vai acompanhar a reunião e tem os detalhes. Bom dia, César. Bom dia a todos. Na primeira parte da reunião de hoje, os senadores da Comissão de Infraestrutura discutem o projeto de lei de autoria do senador Everton, do PDT do Maranhão, que altera a lei que regulamenta os serviços de telecomunicação do país para normatizar o direito de utilização e compartilhamento de postes e dutos pelas prestadoras dos serviços de telecomunicações, concessionárias de energia elétrica ou prestadoras de outros serviços de interesse público. O pedido do debate é do relator senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. José Borges Neto, da Anatel, e Carla França, da Confederação Nacional dos Municípios, são alguns dos convidados. A segunda parte da reunião é deliberativa e tem 2 projetos em análise. Um deles, do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, altera leis que regulam a política urbana, a prestação de serviços públicos e a regularização fundiária
para integrar a prestação dos serviços públicos de infraestrutura urbana, especificamente a distribuição de água e energia elétrica, aos objetivos e instrumentos do desenvolvimento urbano e da proteção ambiental. Esses os temas de hoje na Comissão de Infraestrutura, e eu volto agora com vocês no estúdio. Obrigada, César, pelas informações. Às 10 horas começa a sessão especial no plenário do Senado para celebrar e reconhecer a importância da aviação de caça na defesa do Brasil e homenagear os aviadores que protegem a soberania do espaço aéreo nacional. Também às 10 tem audiência pública da Comissão de Educação e Cultura para debater o projeto de lei que institui um novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. E ainda às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos vota uma pauta com 6 itens. Entre eles, o projeto sobre o incentivo ao empreendedorismo jovem nas redes públicas de ensino. Às 11 horas, reunião da Comissão de Segurança Pública. Vamos chamar agora a repórter Marcela Diniz. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos do Conexão Senado, bom dia, ouvintes. São 5 itens na pauta de votações desta terça-feira na Comissão de Segurança Pública, entre eles o projeto de lei que trata da presença obrigatória de um profissional de segurança nas escolas, uma iniciativa do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Entre as modificações no texto original feitas pelo relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, está a inclusão da obrigatoriedade também de detectores de metais na entrada de estabelecimentos de ensino. Outro projeto em pauta hoje na CSP é o que aumenta penas para crimes de homicídio e de lesão corporal praticados dentro de escolas. Essa proposta veio da Câmara dos Deputados, tem relatoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Por enquanto são essas as informações da Comissão de Segurança Pública. A gente vai acompanhar a reunião e voltamos mais tarde com mais informações. Agora é com vocês no estúdio. Obrigada, Marcela Diniz, pelas informações. E seguindo a nossa agenda dos trabalhos aqui do Senado para hoje, às 11h30, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor vota requerimentos de convite ao novo ministro da Previdência, Volney Queiroz Maciel, para prestar esclarecimentos sobre os descontos não autorizados por aposentados e pensionistas do INSS. Até aqui você ouviu a agenda do Senado na parte da manhã. Vamos agora para a parte da tarde. Às 2 horas tem sessão deliberativa no plenário do Senado. A pauta da sessão com a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. E um excelente dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E o destaque desta terça-feira é o projeto que trata dos direitos das pessoas vitimadas por queimaduras. Entre eles, a cirurgia reparadora pelos planos de saúde e a avaliação das sequelas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O plenário pode votar ainda um acordo do Brasil com a Albânia e a criação do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia. E os senadores começam a discutir nesta terça-feira, em primeiro turno, a proposta que inclui na Constituição o direito ao ensino inclusivo para todos os alunos. A sessão do plenário está prevista para começar às 2 horas da tarde com os discursos e às 4 horas com as votações. E tudo será transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, uma excelente terça-feira. Raquel, Adriano. Érica. Obrigado, Érica, aí pelas informações. Também às 2 horas tem audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais para debater os direitos e benefícios de quem trabalha por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviço. E para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/atividade. Entrevista. O Senado aprovou recentemente o projeto chamado de Lei Joca, nome de um cão que morreu num voo em abril de 2024. O PL 13 de 2022 cria novas regras para o transporte aéreo de animais domésticos, além de torná-lo obrigatório. Relatora da proposta, a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, explicou detalhes do texto aprovado pelos senadores. Ouça a entrevista à jornalista Carla Benevides, da TV Senado.
Senadora, o transporte aéreo de animais domésticos não era obrigatório para as empresas aéreas. A partir desse projeto, eles tornam obrigatório, não é isso? Esse é o maior avanço da lei aprovada. Não existia a obrigatoriedade das companhias e agora sim existe a obrigatoriedade do transporte de cães e gatos na aviação. Como será feito esse transporte aéreo? Ele pode sim ser na cabine, né? Mas dentro da caixinha. Quem vai regulamentar isso, quem vai dizer isso, é o órgão regulador, que é a ANAC, que vai falar do peso, do tamanho. É isso, para que tenha tanto o bem-estar animal, que fique bem claro isso, e o bem-estar dos passageiros e segurança no voo. É isso. Senadora, há a possibilidade também dos animais serem colocados no porão do avião. Quais serão as regras se isso for necessário? Olha, o transporte de um cão de grande porte. Hoje ele vai no porão, né? Ele vai no transporte que é do passageiro, do pet, mas a gente determina que seja feito o monitoramento desse pet, que ele seja monitorado o tempo todo e que as condições desse compartimento de carga do pet seja bem feita, bem refrigerada, dentro das condições ideais para o bem-estar animal. E não pode nem estar muito frio, nem muito quente, tudo tem que ser... Exatamente. Isso, tanto que eu fiz o desafio para a ANAC, que eu queria fazer o voo no compartimento de carga. Porque se ele é bom para o meu pet, se ele é seguro para o meu pet, ele é seguro para mim. Aí a ANAC disse, não, mas não pode, senador. Eu falei assim, não, mas acha uma brecha aí, vamos ver se pode. Para testar, né? Para testar. Tudo que você coloca numa lei vira uma obrigação. E hoje é a obrigação das companhias transportar os pets. Mas de que forma será feito isso, será regulamentado pela ANAC. E como é que foi essa conversa, senadora? Houve resistência? Porque a senhora conversou com todos os setores envolvidos, né? Houve alguma resistência do setor das empresas aéreas? Como é que foi esse diálogo? Desde o programa do MPOR, do PATAS, as companhias já começaram a se movimentar porque sabiam que viria uma lei aí, né? A lei que veio da Câmara, ela tinha muitas fragilidades. Ela dizia, por exemplo, obrigava o cão a ir na cabine, mas não dizia o peso, não dizia o tamanho, dizia quantos. E aí, se tem uma pessoa que tem pavor de animal, tem pessoas que têm pânico, e aí, como que fica? Né? Então, isso tudo tem que ser regulamentado pela ANAC. E aí, agora, nós vamos ter essa regulamentação e essa obrigatoriedade, que eu acho que foi um grande avanço. Eu conversei com a ANAC, com a BEAR, com o MPOR, nós ouvimos a todos. Porque se eu fizer uma lei obrigando quem quiser ir com o seu pet na cabine, ela não vai passar. É simples assim, ela não passa. É vetada, né? Ela é vetada. Se passar, ela não passa nem no Senado ou na Câmara. Se passar, vai ser vetado. Porque uma coisa é você fazer um projeto de lei na comoção, quando houve a morte do cão. Outra coisa é você enfrentar a realidade, como que é que funciona na prática. Eu preciso pensar assim na proteção das pessoas que estão voando, na proteção do animal e na segurança do voo. Senadora, há muitas responsabilidades previstas para as empresas aéreas, inclusive em termos de punição caso o animal sofra algum dano ou acabe morrendo. Quais são também as responsabilidades do tutor desse animal? O tutor tem que ser responsabilizado. Se ele viajar com o cão na cabine, ele vai ser responsável pela limpeza, pelo comportamento deste cão, né? Porque o cão guia pode sim estar na lei que ele pode viajar com a pessoa, né? Outra legislação, e ela está inclusa na nossa lei. O cão guia está. Agora, quantos cachorros são treinados como cão guia?
né? Então você tem a responsabilidade do tutor, sim. Se ele morder alguém dentro do voo, se ele fizer alguma coisa, porque tem cães que são melhores do que nós em comportamento, mas tem cães mais agressivos. Então tudo isso precisa ser. Será que o tutor se responsabiliza pelo seu cão? Ele tem que se responsabilizar. Ele precisa pagar pela cadeira desse animal. Tudo isso a ANAC vai regulamentar. Há regras também de que ele tem que estar vacinado, né? Isso é indispensável. Ele tem que estar com todos os certificados de vacinas, ele tem que estar com um atestado de saúde, tem que estar com tudo isso. Tem que estar acompanhado do seu tutor, se ele vai na cabine. E o cão que está no compartimento de carga, ele é monitorado o tempo todo. Em voos longos, a gente prevê inclusive que a mobilidade dele que seja feita, que tenha comida, que tenha água, para voos longos, né? E a companhia será responsabilizada por qualquer dano desse animal. Então, quando você faz uma lei, Carla, você coloca na lei que ela será responsabilizada, eles vão fazer corretamente, eles vão fazer o certo. A senhora citou esses casos de pessoas que talvez tenham medo, tem também pessoas que têm alergia a algum tipo de animal, tipo gato, cachorro, pelo do animal. A ANAC que vai regulamentar todas essas regras, mas há a possibilidade de, por exemplo, um passageiro falar assim, se caiu dele sentar ao lado de um cão, ele poderia se recusar, falar, não quero, não posso, tenho medo, tenho alergia, isso é possível? Olha, eu acredito que sim. Como a companhia vai ter que dar publicidade aos voos que tem cães e gatos, vai ter que ter relatórios, e se ela ofertar um voo pet friendly, que o cão vai na cabine, isso será também publicado, que esse voo terá um cachorro assim, assado. Então, eu acho que, como compra uma cadeira para esse cão, talvez fique uma disponível no meio e a outra seja usada pelo tutor. Quando é judicializado, é assim que está funcionando, né? Senadora, a senhora disse que o texto busca equilíbrio entre segurança, responsabilidade das companhias e viabilidade operacional. Esse texto conseguiu reunir isso tudo? Esse texto conseguiu, porque a gente discutiu o peso do animal dentro da cabine, na sua caixinha de transporte. Se é 10 quilos, se é 12 quilos, se é 9 quilos, a ANAC disse, olha, isso nós vamos regulamentar. Porque hoje já é permitido até 12 quilos com a carga de transporte. Então, não acredito que seja menos do que isso. Mas vamos aguardar e a gente vai participar da regulamentação também. Vou ativamente querer saber como que eles vão regulamentar, porque eles participaram conosco aqui. Eles estavam aqui com a gente, participaram de audiência pública, participaram de todo o processo. Senadora, o projeto foi aprovado pela Câmara, passou agora no Senado. Como houve alteração, volta para a Câmara. Quando que a senhora espera que ele realmente possa entrar em vigor, contando aí com a regulamentação da ANAC? Eu acredito que a ANAC já tem até a regulamentação meio que pronta. Se voltar para a Câmara e eles só podem suprimir o meu texto. Eles não podem acrescentar nada. Se eles suprimirem todo o meu texto, que é um substitutivo completo, porque o que veio de lá não tinha condições de... A ANAC, o MPOR, todos falaram, não tem como aprovar isso. Ok, fiz um substitutivo completo. Se eles suprimirem todo o meu texto, deixar o texto original deles, com certeza será vetado. Tá certo, senadora, obrigada pelos seus esclarecimentos, parabéns aí pela aprovação da proposta e volte mais vezes. Obrigada, eu sou uma amante dos pets, dos animais, então para mim foi um prazer relatar esse projeto. Entrevista.
O Senado ganhou o prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública, categoria Comunicação que Aproxima. O prêmio é um reconhecimento a instituições que investem na proximidade com o cidadão por meio de conteúdos e ações que se conectam ao cotidiano das pessoas. Quem foi a Florianópolis buscar o prêmio foi Tadeu Espósito, que é gestor do Núcleo de Mídias Sociais. E você que está no YouTube já está vendo aqui o Tadeu, veio aqui ao nosso estúdio e vamos conversar com ele agora. Tadeu, bom dia para você. Bom dia Adriano, bom dia ouvintes, bom dia a todo mundo. Sempre feliz de vir aqui voltar aos estúdios da rádio. Legal, e parabéns aí toda a equipe do Núcleo de Mídias Sociais, né? Mais um prêmio. Agora eu queria perguntar para você, Tadeu, qual foi a iniciativa do Senado que levou ao prêmio da categoria Comunicação que Aproxima do Social Media Gov? Então, Adriano, como você sabe bem, o ano passado a gente celebrou os 200 anos do Senado e entre as ações que a Casa promoveu, né, houve uma chamada Desafio Senado 200 Anos, que era um kit escolar, né, que tinha caça-palavra, material de montar, joguinho. Isso veio junto com uma iniciativa de capacitação dos professores para que trabalhassem em sala de aula. Isso foi distribuído para todos os 5º anos de escolas públicas do Brasil inteiro. Então, o Senado mandou isso para um monte de gente. E nós, do Núcleo de Mídias Sociais, fizemos um vídeo divulgando essa iniciativa, né? Então, a gente foi a uma escola, né, para ver os meninos e meninas e os professores trabalhando esse material. E aí, isso gerou um vídeo que a gente publicou no Instagram, no TikTok, no Kawaii, né, nos perfis oficiais do Senado, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes acompanham, né? E tivemos, assim, uma visibilidade muito boa, né, a ponto de sermos indicados para o prêmio, né? A partir daí há uma análise qualitativa que pesa ali interesse público do vídeo, linguagem, estilo, e ganhamos então na categoria Comunicação que Aproxima pelo 2º ano consecutivo nessa categoria, né? Que legal, olha só, então uma iniciativa bem bacana que deu resultado. E como é que foi a repercussão desse vídeo, né? Nas redes, teve muito like, teve muito acesso, como é que foi aí a repercussão desse vídeo que acabou levando o Senado a ganhar mais esse prêmio? Teve sim, a gente está mostrando crianças de 12, 11 anos, né? O que por si só já é um material que causa uma certa empatia, né? As crianças são bonitinhas ali, trabalhando, e empolgadas e entendendo bastante de democracia. Então, assim, uma das meninas super eloquentes defendendo uma proposta de lei que ela tinha, né? Então, esse é um tipo de conteúdo que gera bastante interação, né? As pessoas contrárias ou favoráveis ao projeto da menina, mas uma repercussão muito positiva da iniciativa, né, de promover esse tipo de debate, né, para crianças de 12 anos, 11 anos, né, que já tem que começar a entender, né, como as coisas funcionam por aqui. Maravilha, porque eu fico pensando assim que quando fala de Senado, para muita gente, né, tem aquela aparência, né, de uma casa sisuda, né, aquela coisa assim de comunicação meio pesada, mas pelo que eu tenho observado de uns tempos para cá, o Senado tem mudado esse perfil, né? E tem uma coisa assim mais leve, mais próxima da população, mais conectada, e o resultado tá aí, né? Exatamente. Esse prêmio. Exatamente. Que, aliás, é um negócio que vocês aqui na Rádio Senado fazem muito bem, né? Que é aproximar o cidadão do legislativo, né? Explicar como as coisas funcionam aqui numa linguagem mais amigável, né, mais fácil de entender, e é um trabalho que a gente busca fazer nas mídias sociais, né, que é onde as pessoas estão ali, e então a gente procura mostrar como a instituição funciona, mostrar que ela é acessível, mostrar as consequências e como o que é decidido aqui tem impacto direto na vida das pessoas. Tudo isso aproxima as pessoas, né? Realmente não é uma casa que está ali longe, em Brasília, né? Mas é algo que está mexendo com a sua vida quando você vai, né, pegar o seu ônibus para ir trabalhar, para tocar o seu dia com a sua família, enfim, né? As coisas que são decididas aqui, elas influenciam, né, na ponta ali, no dia a dia, e é um pouco disso que a gente procura fazer lá nas mídias sociais, nos perfis oficiais do Senado. Maravilha, estamos conversando com Tadeu Espósito, que é coordenador, gestor do Núcleo de Mídias Sociais. O assunto, a premiação que o Senado recebeu no prêmio Social Media Gov, categoria Comunicação que Aproxima. No entanto, nessa premiação, o Senado também se destacou em relação a interações
nas redes sociais. Como é que o Senado está bem na fita, digamos assim, quando o assunto é entre as instituições públicas de interações nas mídias sociais? Na verdade, nesse quesito, o Senado está muito bem, né? No Poder Legislativo, a gente é a instituição que mais tem interações, isso há muito tempo e com todo respeito, com uma diferença muito grande para o segundo colocado. Nas instituições de governo, em geral, a gente fica, em geral, em segundo lugar, né? Isso acontece porque existe um trabalho que é feito de forma muito profissional, né? E muito constante há muito tempo, né? Rede social precisa de regularidade, né? Precisa que você construa um caminho de diálogo com as pessoas, né? Então, e os temas que são definidos aqui, decididos aqui, naturalmente, e também, claro, o modo como a gente trabalha esses temas, gera bastante interação, né? As pessoas comentam se são favoráveis, se são contrárias, ou, enfim, falam sobre a atuação dos parlamentares, né? Que é algo super positivo, afinal de contas, né? É o parlamento o espaço do debate. A gente espera que o braço do Senado, do parlamento, nessas plataformas digitais também seja um espaço de debate, né? Então, convidamos aí vocês que estão ouvindo a Rádio Senado, né? Se não tiver no carro, claro, né? Pegar o celular, dirigindo, né? Pegar o celular, dar uma olhadinha nos nossos perfis em 10 plataformas diferentes e dar a sua opinião, né? O que você acha do que está acontecendo aqui? Você acha que é legal, não é? Porque é para isso que existe, né? Verdade, porque realmente hoje a comunicação pública, né? Ela tem que realmente estar dentro aí desse ambiente digital, né, cada vez mais forte. E a comunicação pública tem uma coisa, né, Tadeu, que é legal assim, que a gente não está preocupado assim, digamos assim, como na rede, na área privada, com a concorrência, né? A gente quer que a comunicação pública, como geral, se desenvolva, né, porque é mais gente participando, o cidadão cada vez mais se interessando em assuntos das instituições públicas. Então, pensando numa pessoa que está ali, que trabalha numa instituição pública, pode ser uma escola, pode ser ali uma secretaria municipal, pode ser ali até uma assembleia, uma câmara de vereadores, né? Que está escutando a gente aqui e fala assim, puxa, a gente poderia também entrar mais fundo nesse ambiente digital, como o Senado já está se destacando. Você já deu aqui algumas dicas, mas que dicas você poderia dar, né, para o gestor que gostaria de fazer com que a sua instituição pública ficasse mais presente nas redes sociais? Primeiro que essa é uma ideia ótima, afinal de contas as pessoas estão na rede social, estão consumindo conteúdo e estão se relacionando nesses ambientes digitais. Então, se a gente quer estar perto das pessoas, a gente precisa, né, estar ali falando na linguagem delas, onde elas estão entendendo como funcionam as plataformas. Então, primeira coisa, entender, né? Esse é um trabalho que às vezes a gente que é de comunicação, a gente sabe que muita gente, né, todo mundo fala, todo mundo escreve, né, mas isso que vocês fazem aqui, isso que a gente faz lá é um trabalho, né, profissional, né, que precisa estudar e aprender, né? Então, ler um pouquinho sobre como funcionam as plataformas, entender mais ou menos quem é o seu público ali, quem é que está interagindo, aprender muito com os seus números, né? Então, olhar para os relatórios de performance das suas publicações, né? Entender o que está funcionando, o que não está. Em geral, o que funciona mesmo é quando a gente consegue mostrar, né, o impacto direto e imediato na vida das pessoas, né? Coisas que são... O específico sempre funciona melhor do que o genérico. E já que você falou, Adriano, mencionou câmaras municipais, assembleias legislativas, né? O Senado tem um programa Interleges, né, que dá apoio para essas casas legislativas do Brasil inteiro, de graça, né? Eu tenho 2 cursos que eu faço com o Interleges, um deles é sobre mídias sociais. Então, se você é do Poder Legislativo, a gente pode ajudar você mais na prática, né? A gente pode ir lá, mostrar como a gente trabalha, mostrar nossas estratégias de vídeo, de card, né? Então, convido aí quem for gestor, né, parlamentar, de casa legislativa do Brasil inteiro, pode ser Câmara Pequena, pode ser Assembleia Legislativa de capital, bom, toda Assembleia fica na capital, enfim, mas a gente tem esse apoio também. Legal, você falou aí dos cursos, né, do Interleges, tem a plataforma Saberes, saberes.senado.leg.br. Olha a dica aí, hein? saberes.senado.leg.br. Aí você entra lá, tem um mundo ali de informações, entre essas informações estão aí essas
informações sobre mídias sociais, comunicação pública e tudo mais. Alguma coisa que você gostaria de falar mais sobre mídias sociais, Tadeu? Aqui, por exemplo, o canal do Zap, do Senado, ou outras plataformas aí, iniciativas que estão em andamento? Acho legal convidar, né, o pessoal que está escutando a gente, então, a conhecer um pouco o nosso trabalho, né? Vocês que já escutam a Rádio Senado, já têm algum interesse na instituição, a gente tem... A gente está presente em 10 plataformas, né? Canal de WhatsApp, Instagram, Twitter, X, Facebook, Telegram, Kawaii, TikTok, Blue Sky, Threads, né? Acho que foram as 10, né? Então, onde quer que você esteja, provavelmente a gente está lá também. Então, vale a pena procurar, porque enquanto você está vendo lá o gatinho fofinho, você tá vendo lá a viagem legal de alguém, né? De repente, no meio disso tudo vai aparecer uma informação que pode ser útil para você e que vem do Senado Federal. Então, recomendo que todo mundo siga, porque a gente vai fazer um trabalho ali de tentar mostrar para vocês o quanto isso também tem a ver com a sua vida. Legal, muito legal aí essa interação do Senado. Parabéns, viu, Tadeu, a você, toda a equipe do Núcleo de Mídias Sociais, pelo trabalho que vem desenvolvendo, e o resultado está aí. Mais um reconhecimento, agora por meio aí desse prêmio, né, que o Senado ganhou recentemente, prêmio Social Media Gov. Tadeu, mais alguma coisa? Não, só dizer que, inclusive, a programação cultural e musical da Rádio Senado também é divulgada nos perfis oficiais @Senado Federal nessas plataformas, né? Então, principalmente sextas, finais de semana, você que curte a Rádio Senado, curte os programas musicais e culturais, né? A gente divulga sempre ali o que vai ter de melhor aqui, de mais interessante para vocês ouvirem na rádio. Então, se você gosta da rádio, também siga o Senado Federal. Maravilha, esse foi o Tadeu Espósito, gestor do Núcleo de Mídias. Tadeu, muito obrigado, viu, pela sua participação, e quando tiver mais novidades aí na parte de mídias sociais, aqui o estúdio da Rádio Senado está sempre aberto. Muito obrigado.